E se você clicou nessa thumb para ouvir sobre eleições 2026, você caiu no lugar certo. Você está no Patrono Podcast e hoje eu estou aqui com a fera da comunicação, jornalista Jefferson Coronel. Um jornalista, radialista e empresário da comunicação com grande atuação no Amazonas, embora seja natural de Porto Alegre. Ele se tornou uma figura conhecida, influente no cenário jornalístico e político em Manaus ao longo de várias décadas de carreira. Se eu for ler o currículo dele aqui, vamos passar o episódio todo. Mas está aqui a fera, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade e é uma satisfação ter você aqui para bater esse papo comigo. Não, a satisfação é minha, Kennedy, de estar aqui com você. A respeito do currículo, eu sempre digo o seguinte, o currículo é a caminhada que você fez. O currículo não te dá um atestado obrigatoriamente de competência, tá? Pelo menos na minha visão, né? Então eu sempre digo, hoje tem garotos aí de primeiro período de faculdade de comunicação, de publicidade, dando show de bola. Entendeu? A diferença que a gente tem para eles é a estrada percorrida. Então, o currículo é a estrada. Eu vou fazer agora, dia 26 de janeiro, 51 anos de Manaus. Né? E comecei na comunicação em 78, quando eu era do colégio militar e abandonei o colégio em 77. 78 eu fiquei fora e trabalhei um tempinho no Jornal do Comércio, que era aqui, né, Eduardo Ribeiro? Bem aqui, quase na frente aqui o Jornal do Comércio. Quase aqui na frente. E depois voltei para o colégio 79, terminei, e em 80 eu comecei na Rádio Tropical e dali fui para a TV Juricaba, TV Amazonas, babá. Né? Então, assim, eu tenho uma estrada longa percorrida, tenho uma experiência adquirida. Mas hoje você tem uma garotada aí, velho, que você tem que tirar o chapéu, que domina a linguagem, a internet, a rede hoje, com facilidade, né? Interessante, Jefferson, que eu tenho você como uma figura que, da minha década de 90, 80, não estava em Manaus, mas você é aquela figura que a gente via na televisão. E hoje eu vejo que a internet ela aproxima um pouco as coisas na medida que você também está na vitrine da rede social, mas você também observa pessoas que até um tempo desse eram desconhecidas, para você ver o poder da internet, né? Inclusive na sua comunicação você tem aí muitas visualizações, um engajamento fantástico, coisa que você sempre participou de grandes veículos de comunicação, mas hoje você está na internet também, trazendo essas informações aí no meio-dia, a qualquer momento você liga ali o microfone e traz aí para sua audiência. Olha, se você... Eu fui década de 80, fui repórter, né? Eu fui o primeiro local aqui, primeiro repórter local a ser oficialmente escolhido como correspondente da Rede Globo. Primeiro local, correspondente da Rede Globo. Isso não fui eu que me ofereci, não fui eu que pedi. Eles que vieram a Manaus e me escolheram quando eu estava lá na Rede Amazônica já, inclusive em conversa com o saudoso Dr. Felipe Dal. E naquela época, para mim ser conhecido, eu tinha que estar no Jornal Nacional, para o Brasil me conhecer, meus amigos de infância, de juventude, amigos do colégio, estou falando década de 80, meus amigos do colégio militar, na década de 70, quando me encontraram lá na frente, tal, te vi no Jornal Nacional, te vi no Fantástico. Hoje não, hoje eu não preciso estar no Jornal Nacional, hoje qualquer um de nós que não tenha, que nem seja jornalista, tá aí a rede social, né, é visto no mundo inteiro, basta ter um fato, basta ter uma notícia, basta ter um talento. Às vezes a pessoa não tem muito conhecimento profundo de uma profissão de jornalismo, mas tem talento para se comunicar, e isso é fundamental na vida. Jefferson, eu tenho certeza que a rede nossa vai achar assim, sensacional a sua história. Mas antes, eu queria falar sobre um pouco de eleição. Muita gente acha que o ano de eleição só começa no próprio ano. Você acha que começa antes? Não, claro que não. Começa bem antes. Uma eleição começa quando termina a outra. A próxima eleição começa quando termina essa. Entendeu? Porque os políticos, eles têm uma carreira, é quase uma profissão. Não é uma profissão, mas você pega um político que tem 4, 5, por exemplo, o Sinésio, entrevistei o Sinésio anteontem, o Sinésio tem 7 mandatos de deputado estadual e um de vereador, você vai para o 8º mandato estadual. Fez uma carreira dentro da política e isso é pensado. Então, a eleição de 2026 começou quando terminou a eleição de 2024, que não era nem geral, era eleição para prefeito. Né? E para quem queria ter um mandato agora geral, estadual, deputado federal, senador ou governador, começou lá em 2022. Então, assim, quem não fizer isso está roubado, porque não dá para começar em cima. Quanto mais tempo você perde, mais difícil é a tua missão. Eu vejo as pessoas estão polarizadas, né? Você vê que até no grupo da família, você vê que tem um pessoal de direita, um pessoal de esquerda, e isso tem gerado um grande confronto até entre amigos e parentes, enfim. Mas você acha que essa polarização ela vem aqui para o nosso estado? Tipo assim, eu não vou votar no candidato A porque é apoiado pelo B nesse nível, né, de polarização nacional,
Ou você acha que não influencia? Não, tem em todo lugar. Acho que no interior um pouco menos, porque, como é que eu vou te dizer, a discussão, o debate político se dá mais, se trava mais na capital, mas aí tem em todo lugar. Isso está acontecendo praticamente no mundo inteiro. A rede permitiu isso, né? As redes sociais permitiram isso, abriram. E eu não acho ruim não, viu, Kennedy? Tem muita gente que acha ruim. Claro que tem a extrema de um lado, a extrema de outro, sempre vai ser negativo, né? Mas o problema é que hoje... se está acontecendo uma modinha que, se eu quiser desqualificar a direita, eu chamo de extrema direita. Então, se você observar hoje, não tem mais políticos de direita. A imprensa trata como... Apareceu um político que ameaça um candidato de esquerda, a imprensa trata como... O cara de extrema direita apareceu na pesquisa em 3º lugar já. Não interessa se ele não é de extrema direita. E a direita pegou a manha também, está chamando... o cara de esquerda, que não é extrema esquerda, de extrema esquerda. Então, estão qualificando todo mundo. Mas eu acho que essa poeira já baixou um pouco. Isso teve um auge um pouquinho mais atrás, logo depois do mandato do Bolsonaro, os primeiros anos do Lula, né, pós-Bolsonaro. Eu tenho a impressão que essa poeira já baixou um pouco, mas não vai acabar. Entendeu? É a rede que está permitindo isso. As pessoas se dividiram. O Brasil tem... A história do Brasil está assim, os últimos anos, depois do período militar em diante, o Brasil se dividiu entre direita e esquerda, que são os conservadores e os progressistas, né? E tem essa polêmica da fake news, da agressão, não sei o quê. Isso faz parte... Olha só, a discussão que se tem hoje na internet, quando surgiu o Twitter em 2009... Uma jornalista, uma moça, fez um artigo na revista Veja, se não me engano, e dizia que o Twitter era um bar, onde tem lá um monte de gente, um fala disso, outro fala daquilo, outro grita, fala mais alto, é a mesma coisa. A rede social é um bar. A rede social é... Onde é que a gente comentava o fato político da semana? No futebol, no final de semana. Você chegava lá para jogar futebol 4 horas da tarde, chegava às 2h30, 3 horas, virava uma confusão, um de direita, outro de esquerda, outro xingando, outro de papapá. Hoje a rede social é a mesma coisa, ela abriu isso. Claro que tem os excessos, mas vamos falar a verdade, libertou as pessoas da grande mídia, por exemplo, Kennedy. Verdade. Nós não somos reféns do Jornal Nacional. A gente via o Jornal Nacional assim, quietinho. Agora não, agora tu vê o Jornal Nacional com o celular na mão, o cara falou uma besteira, tu publica aqui, todo mundo já sabe que tu está publicando. O Jefferson Coronel é uma pessoa que tem uma bagagem para falar sobre isso, porque você veio da grande rede, da rede nacional de televisão, e hoje está também, além de estar na televisão, também está na rede social. E trabalhei em eleição na rede nacional. Cobri eleição para a Rede Globo aqui, entendeu? Eleição na fronteira com a Venezuela, cobri eleição em Apuí, cobri eleição nos interiores. E aqui o peso dela numa eleição? O peso da rede numa eleição? É muito grande, é muito grande. Não é tudo, não te dá uma eleição. Se você não souber fazer a equação entre a tua relevância, o teu alcance, essas coisas todas, né? Tem algumas profissões, por exemplo, que eu costumo dizer que as pessoas seguem para ver o que está acontecendo, não é porque elas gostam de ti. E isso acontece no geral. Teve jornalista em Manaus conhecido, respeitado, bom, eu não vou citar nomes aqui, mas figuras queridíssimas, que tinham 100 mil seguidores, tiveram 4 mil votos. 4 mil votos, menos de 5%. 4%. Tinha 70 mil seguidores, 40 mil seguidores, 2 mil votos, 30 mil seguidores, 1.500 votos. Entendeu? As pessoas te seguem para ver o que está acontecendo, porque sabem que você é uma referência em alguma coisa. Ou porque o teu jeito é um jeito esquisito, um jeito pitoresco, você chama atenção, entendeu? Mas não quer dizer que as pessoas te adorem. Não quer dizer que as pessoas te adorem. Então... Jefferson, você acredita que um pouco do cenário nacional, essa prisão do Bolsonaro vai influenciar e ajudar a direita? É muito difícil responder isso, Kennedy, a essa altura, tá? Porque esse fenômeno, esse fato, essa ocorrência está no meio, né? O Bolsonaro acabou de ser preso, o Flávio acabou de ser lançado como candidato. As pesquisas que a gente tem visto, hoje tem uma pesquisa, não lembro de quem é que está publicada aí na internet, só na rede social, a grande mídia não publica. Diz que o Flávio estaria até na frente do Lula já num possível segundo turno hoje. Claro que isso é uma fotografia do momento, todo mundo sabe essa expressão. Pesquisa hoje é uma fotografia do momento. Mas eu sempre digo uma coisa, Kennedy, dose cura, overdose mata, certo? Perfeito. Uma coisa é você espanar um cachorro que está latindo perto de você. Outra coisa é você espancar esse cachorro até ele morrer, certo? E eu estou falando de um cachorro. Você imagina um ser humano. Então, eu vejo alguns excessos do Poder Judiciário que podem surtir efeito contrário, porque as pessoas vão tomando consciência com o tempo.
As pessoas vão debatendo e as redes sociais é que estão permitindo isso. As redes sociais é que estão permitindo o debate e as pessoas vão filtrando. Então, é possível sim, no meu modo de ver, que em condições normais de temperatura e pressão, isso acabe favorecendo uma candidatura de direita, se a direita se unir em torno de algum nome. Pode ser o Flávio, pode ser o Tarcísio. Jefferson, eu cheguei aqui em 98 e existia uma vitrine de pessoas políticos que eu não entendia muito, mas eu sei que você estava no meio deles ali, sempre citava seu nome, sempre jornalista Jefferson Coronel. De mestrinho para cá eu trabalhei com todos. Você vai, pô, quantos anos tu tem? Um monte. É importante isso, assim, como foi que você chegou lá? Veio de fora, já entrou no meio da política? Eu cheguei aqui com 16 anos, fui estudar no Colégio Militar, estudei até 77, abandonei, 78 eu fiquei fora, 79 eu voltei e me formei. Em 80 eu entrei na Rádio Tropical e fui para a TV Juricaba em 82. A TV Juricaba era afiliada da Globo. Ali eu comecei e fui até 86 para 87 na TV Juricaba, que a Globo saiu da TV Juricaba e foi para a Rede Amazônica. Logo em seguida, a Rede Juricaba virou RBN, Rede Brasil Norte. Certo? Era do Grupo Simões que comprou, era a Manchete, ficou com a Manchete na programação. E a Globo lá na Rede Amazônica. A Rede Globo, eu estou afirmando isso para você, e não estou me vendendo nem jogando confete, a Rede Globo mandou 3 diretores aqui me tirarem da RBN e me levarem para a Rede Amazônica. Eles estavam estruturando um departamento de jornalismo à altura da Globo, à altura da região, fazer uma rede regional de notícias com a Rede Amazônica. E me fizeram repórter de rede àquela altura, lá em 87, mais ou menos, por aí. Depois, em 89, houve um plano Bresser, um plano desses econômicos, que proibiu reajuste de contratos pessoa jurídica. Isso me prejudicou muito. Proibiu, o doutor Felipe não podia fazer o reajuste. Eu tinha um contrato formal com a Rede Amazônica, porque a lei proibia. Né? E eu tinha um reajuste de 62% mais ou menos previsto, e caiu para 12%. Entendeu? Então, assim, aí eu pedi para sair, não briguei com ninguém, não tive nenhum atrito, a Globo passou um ano pedindo para mim voltar, as pessoas lá dentro pedindo para mim voltar para lá. Eu saí, aí fui trabalhar com o Arthur em 1990, montei um escritóriozinho de publicidade, fiquei longe da política, aí eu tinha uma certa distância da política, eu tinha uma certa, não gostava de estar lá no meio, para te ter uma ideia. Mas eu conheci o Arthur, tinha uma amizade com o Arthur Vigílio, né, que foi prefeito, foi senador. E o Arthur se elegeu prefeito em 88, 89 ele assumiu, e em 90 ele me convidou para ser secretário de comunicação. Ele tinha me convidado quando ele se elegeu, eu não aceitei, para você ter uma ideia. Em 88, no final do ano, depois de eleito já, não tendo assumido ainda, ele me convidou para ser secretário de comunicação. Inclusive, quem falou comigo naquela altura foi o Dr. Félix Valois, advogado que você conhece de altíssima qualidade, né? Um ícone aqui no direito. Um ícone aqui no direito. E eu acabei não aceitando, mas em 90 eu aceitei. E aí eu comecei ali com o Arthur, depois fui trabalhar com o Eduardo, com o Amazonino, com o Alfredo, papapá. Todos eles, alguns deles juntos e misturados ao mesmo tempo? Como é que era isso aí? Amazonino, Quando Gilberto... eu saí do Arthur, no final de 92, que o Arthur perdeu a eleição, nós perdemos a eleição para o Amazonino, o candidato do Arthur a prefeito era o Dutra, José Dutra, que era deputado federal. Perdemos a eleição para o Amazonino e foi uma guerra, velho. Uma guerra. Pense numa guerra. Uma guerra com tiro e tudo, para te ter uma ideia. Não, um negócio maluco. Entendeu? Tipo eleição de interior. Não, que interior? Uma eleição de faroeste, entendeu? Deus me acuda, guerra atômica. Então, eu era muito exposto, me expunha muito. Eu xingava Amazonino, xingava todo mundo. Depois de um tempo, o Eduardo, que era do grupo do Amazonino, tinha se elegido prefeito em 92, o Amazonino se elegeu prefeito. Em 94 se elegeu governador e o Eduardo ficou como prefeito. E o Amazonino era o líder político, mas era assim, inconteste. O Amazonino tinha poder sobre a Assembleia, sobre a Câmara, sobre o Tribunal de Contas, sobre o Tribunal de Justiça, tinha poder sobre tudo. Poder político, eu não estou falando de nada desonesto, tá? Poder político. E o Eduardo me chamou para ser secretário dele, o Eduardo Braga. Eu fiquei um ano sendo secretário do Eduardo, né? Na liderança do Amazonino. Aí o Alfredo se elegeu em 96, prefeito do grupo deles. O Alfredo se elegeu, eu ajudei a fazer a campanha, entrei no segundo turno, o primeiro turno era o Ronaldo que fazia. Ganhamos a eleição e em seguida o Amazonino me chamou para ir para o Estado. E aí eu fui ser secretário de Estado da comunicação, falei com o Alfredo. E quando eu estava assumindo a Secretaria de Estado, o Alfredo disse que eu não ia sair da prefeitura de Guaíba.
combinamos tudo com o Amazonino que manda show e agora o senhor está recuando aí. Isso é 98? Isso é 97. 97. 97. Aí o Amazonino me chamou para ir para o estado, o Alfredo não deixou eu sair da prefeitura. Então foi o único caso, eu acho, no Brasil, talvez no mundo, que alguém ficou na Secretaria de Comunicação da capital e do estado ao mesmo tempo, um ano, e foi no ano de 98, na reeleição do Amazonino. Aí trabalhei com o Serafim, então Eduardo, Amazonino, Serafim, Alfredo duas vezes com o Amazonino, trabalhei com o Mestrinho na TV Cultura, né? Arthur também, não sei se faltou mais alguém aqui. E como é que era lidar com o Alfredo e com o Amazonino ao mesmo tempo? Pelo amor de Deus. Não era lidar com o Alfredo, com o Amazonino. Por curiosidade, hoje uma pessoa me perguntou a mesma coisa, tu acredita? Era muito difícil trabalhar com o Amazonino, uma jornalista colega nossa, era muito duro, o Amazonino era muito grosso. Eu digo, não. O Amazonino ele era malicioso. O Amazonino, quando queria te castigar, ele não dava bola para ti, ele não te cumprimentava, ele não te olhava, na frente de todo mundo, ele passava vergonha. Eu passei por isso. Ele estava bravo comigo e fez uma reunião de secretários, mandou todo mundo falar e me pulou como se eu fosse uma cadeira vazia. Entendeu? Mas ele não fazia esporro, gritaria, essas porra, o Amazonino não fazia, não. Agora, nesse ano, os dois juntos, 98, foi o inferno dos infernos, por quê? Porque, tu imagina, a cúpula da prefeitura com o Alfredo e a cúpula do Amazonino, todo mundo envolvido na eleição do Amazonino, na reeleição do Amazonino. E eu comandava o programa eleitoral, estava lá em cima, no topo da pirâmide lá da eleição, eu era o secretário da prefeitura do estado, óbvio, você imagina. Não, o coronel não tinha poder. Claro que tinha poder. Claro que eu estava lá no topo da pirâmide, sendo secretário das duas já era um sinal de poder político na comunicação. Então você imagina o que você passava, te dá ao redor dali do grupo. Vou começar pelo teu nome. Ronaldo Tiradentes era deputado estadual. Fomos pra porrada, velho. Só que sabia disso? Não. Fomos pra porrada, eu e aquele sacana. O Ronaldo é o seguinte, ninguém brigou mais com o Ronaldo do que eu. E uma semana depois que a gente brigava, ele me ligava, e aí, Coroca, bora tomar um café. Eu digo, puta, como é que esse cara... Eu digo, vamos lá, ia lá com ele. Até hoje a gente é muito amigo, né? Excelente. Muito amigo. As porradas e tudo, ficamos amigos. Então, Ronaldo, Lupércio Ramos, Samuel Ranan, Alfredo, Eduardo Braga, Amazonino, Egberto Batista, Lupércio eu já falei, Beto Miquiles, Omar. Tu aguentar essa tropa na hora de tu fechar um programa eleitoral, tu ficava doido. Ficava maluco, velho. Era impressionante. Quando ia fazer um roteiro do programa eleitoral na reeleição do Amazonino... Todos eles estavam presentes. Mas, pelo amor de Deus, tu não tem noção como foi a escolha do Alfredo para ser o candidato a prefeito já em 96, tá? Conta. Não, numa mesa. O Amazonino pilotando uma mesa de reunião na OANA. Vou dizer quem estava lá. Pode ser até que eu cometa algum equívoco. Tava o Ronaldo querendo ser candidato a prefeito. Beto Miquiles querendo ser candidato a prefeito. Do Pércio Ramos querendo ser candidato a prefeito. O Omar querendo ser candidato a prefeito. Quem mais? Tava o Samuel Ranan, tava o Egberto Batista, tava o Amazonino, tava eu. Tinha mais um ou dois que eu não estou lembrado agora, eu vou já lembrar. E o Amazonino comandando a reunião aqui. E aí, meu amigo, tu imagina a pancadaria nessa reunião. Isso com a liderança do Amazonino. Porque o Amazonino, nessas horas, ele ficava calado, ele deixava falar. Uma discussão, até que uma hora ele bateu na mesa, acabou, para. Eu vou ficar 1 hora fora dessa sala e vocês escolhem o candidato. Quando eu voltar, vocês me dizem quem é. E o Amazonino saiu. Eu fui com ele para outra sala. A sala do Edmar. Eu estou falando com detalhe porque eu lembro. Lá na OANA, estavam na sala de reunião. Ficava ali na Morada do Sol. Fica lá até hoje o prédio, né? Foi lá para a sala do Edmar. Eu fui com o Amazonino para lá. Ficamos lá e tal. 1 hora certinho ele marcou no relógio. 96. 96. Antes da eleição, né? A eleição foi em 96. Jefferson marca 1 hora. Marquei 1 hora. O governador deu 1 hora. Voltou lá. Tava todo mundo lá. Confusão desgraçada, né? Os mais espavitados eram Omar, Ronaldo. Imagina o Ronaldo num negócio desse. Pelo amor de Deus. Aí, não, todo mundo gritava e queria ser o candidato. O Amazonino chegou, e aí? Quando o Amazonino falou, e aí, começou a confusão de novo. O Amazonino, meu candidato é o Alfredo. Aí o Amazonino, mais ou menos assim, o Amazonino escolheu o Alfredo. Então, assim, era dificílimo tu aguentar. Cada um queria uma coisa no programa eleitoral. Um chegava lá e dizia assim... Eu lembro que uma vez, eu tenho que revelar isso que não era nada errado, nós fechamos um programa em cima da hora para entregar. Tinha que entregar não sei quantas horas antes. O Omar chegou lá. Eu lembro como se fosse hoje. O Omar chegou. Jefferson, isso não pode botar. Aí eu digo, por que, Omar? O Omar tinha força. Eu acho que ele era secretário de segurança. E eu me dava bem com o Omar. Mas ali, meu amigo, o pau cantava. Por que, Omar? Jefferson, minha mãe viu isso aí e não gostou ao meio-dia. Tem que tirar isso, não pode repetir à noite. Aí Omar, não dá. Entendeu? Com todo respeito, né? Eu até me dava muito bem. A mãe dele já é falecida, mas eu me dava muito uma pessoa carinhosa, super carinhosa. Mas não dá.
Não, mas não pode. Tu imagina, entendeu? Aí se cada um fazia uma coisa parecida. Entendeu? Ouvia de alguém uma opinião e trazia para dentro do negócio. Aí você tinha que lidar com aquilo e fazer uma síntese no pau, meu. Quando eles saíam da sala, eu fazia do jeito que era para ser feito. Chamava o redator e tal, do jeito que era para ser feito e ignorar. No outro dia, a porrada cantava em cima da gente. E você acha que esse bastidor, ele acontece hoje com essa força que tinha cada um, ou hoje é mais o político majoritário e manda quem pode, obedece quem tem juízo? Hoje não tem ninguém com espírito de liderança que tinha um amazonino. Ninguém no Amazonas. Ninguém nem perto. O amazonino era um cara intelectualizado. O amazonino leu, acho que 90% ou 100% dos clássicos da literatura moderna. O amazonino era um cara experimentado. O amazonino tinha seus defeitos, tá? Tinha seus defeitos, óbvio, né? Eu costumo dizer brincando, tinha 1 milhão de defeitos, mas tinha 100 mil virtudes. É um modo de dizer, não é matemática isso, né? Mas era uma figura diferente. Ele tinha muita autoridade. A palavra dele era lei. Era pouca gente que peitava no sentido de frear ele numa decisão errada e às vezes tomava decisões erradas. Eu consegui isso umas 2, 3 vezes. O Omar tinha esse poder. E eu não estou vendendo confete para o Omar aqui, Kennedy. Eu estou dizendo a verdade. O Omar, todo mundo sabe com a personalidade que tem o Omar, dá para imaginar que o Omar era um... Amazonino, não dá para fazer isso. Não dá, caboclo. Não, porque não dá. Tu sabe que não dá. Vicente Nogueira, que foi um dos criadores da UEA. E ele fazia a imposição da vontade dele ou ele fundamentava com base no conhecimento? Tudo era fundamentado. O amazonino era o seguinte, ele pedia o que ele queria, dava teu jeito para fazer, tu trazia para convencê-lo. Só que ele era um cara inteligente. Então, assim, vamos lá. Eu não sou um designer. Então, eu contrato um designer para fazer um projeto visual para o meu programa. Ele faz, quando ele traz, eu sei avaliar. Mas eu não sei fazer. Então, o amazonino, num nível muito mais elevado, ele tinha essa capacidade. Então, a capacidade do líder. E a palavra final era dele. Quando não tinha consenso, ele determinava a coisa e faz o que ele manda. O que está certo. Eu e você somos contratados para fazer o que o cara pediu. Nós não temos um consenso. Aí discutimos 1 hora ali com o cara. Bateu o deadline, ele vai olhar para nós e dizer, agora vai ser o que eu escolher. Aí ele escolhe quem ele quer e vai em frente. Importante, eu digo, não é você discutir muito um projeto, é você ter um projeto, né? Uma conquista sua como secretário, assim, mudou o rumo da história do Estado? Pô, aí você me pegou. Uma implementação uma coisa. Eu acho que o momento que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, uma eleição que a gente perdeu. Foi a eleição do Serafim, que eu entrei no final de 2007. O Serafim tinha um alto índice de rejeição, acho que é uma pessoa maravilhosa, até hoje, uma adoração por ele, como pessoa, como ser humano, integridade, um monte de coisas. E a gente conseguiu, durante o ano de 2008, que foi o ano da reeleição dele, e ele perdeu para o Amazonino, o Amazonino sempre na minha frente, né? No meu caminho, né? A gente conseguiu levar o Serafim para o segundo turno, quando o Omar era o favorito. O Omar era o disparado favorito. O Omar era o candidato de Deus e o mundo para ir para o segundo turno contra o Amazonino, que era de oposição a tudo. Então, assim, eu acho que aquele ano foi um ano de uma conquista. Por que eu digo perdemos e foi uma conquista? Porque conseguimos ajudar, o político é que faz isso, né? Conseguimos ajudar o Serafim a preservar a carreira política dele, sabe? Ele estava numa dificuldade muito grande em 2007, no final, quando eu entrei. Jefferson, imagina o cenário entre Ronaldo Tiradentes, Omar, Amazonino, e você comentou, acho que Lupécio, Humberto Miquiles, aquele momento que o Amazonino entra na sala e escolhe o Alfredo Nascimento como candidato do grupo a prefeito daquela situação, naquela ocasião. Você acha que se ele tivesse escolhido outro, teria dado o mesmo resultado por conta da força política do Amazonino? Provavelmente teria dado o mesmo resultado. Tinha muita força. O Amazonino governador, o Eduardo prefeito, os dois aliados. Inclusive, tinha a tal da ação conjunta, se você for lembrar. Eu lembro. Então, o Amazonino governador, Eduardo aliado. Os dois com muita tarimba política, muito apetite político, com perfil tipo animais políticos, né? Essa expressão eu ouvi pela primeira vez do Arthur, que é um animal político até hoje, né? Mas que é o cara que, para ele, o domingo é igual a quarta-feira, o sábado é igual a quinta. Ele faz a mesma coisa todos os dias da semana, todos os dias do ano, com algumas exceções e tal, mas em regra o cara faz a mesma coisa todo dia, faz política de 7 horas da manhã às 10 da noite, né? Não faz outra coisa, nem da família cuida direito, para falar a verdade, né? Então, eu acho que quem ele escolhesse ali, Kennedy, ia ter, muito difícil alguém não ter o mesmo resultado. Se fosse o Ronaldo, acho que teria. O Ronaldo era muito afoito, mas tinha apetite
entendeu? E até hoje tem. Você pode apontar 1000 defeitos no Ronaldo, mas você tem que reconhecer que ele é trabalhador, que ele não desiste, que ele tem gana, ele tem um monte de qualidades que eu invejo, literalmente. Já disse para ele, bicho, tu tem coisa que eu fico olhando para ele, como é que esse cara consegue isso, né? O Lupércio não era tão assim, mas o Beto Mequiles era um cara mais sereno, mas eu acho que qualquer um deles que fosse escolhido ali, o Omar era meio Ronaldo, o Omar era impetuoso, entendeu? Também cheio de apetite político, obviamente, né? Eu acho que qualquer um teria tido esse resultado. E hoje, você acha que no atual cenário de, por exemplo, eleição municipal que está se avizinhando, existe essa questão de dizer, não, qualquer um que esse político aqui colocar a mão, acabou, né? Esquece. Acontece que hoje as redes sociais democratizaram o debate, uma candidatura até de última hora, e eu falei aquela hora que tem que começar antes, mas às vezes aparece o tal do cometa, né? Aquele candidato de última hora, uma pessoa que não tem visibilidade e que entra e muda todo o quadro de uma hora para outra. Então hoje tem que ser mais profissional a coisa. Hoje tem que ter um projeto mais consistente. Porque primeiro que você não tem uma liderança política para todo mundo olhar e dizer, pô, quem esse cara escolheu, eu vou votar. Então veja bem, 96, Amazonino com um altíssimo índice de aprovação, o Eduardo com um alto índice de aprovação. O Eduardo foi um bom prefeito de Manaus, eu tenho que falar, o que eu vi, eu estava lá, então eu via, não é porque eu fui secretário dele, mas eu entendo ele como tendo sido um bom prefeito para Manaus. E o Alfredo se elegeu por 0,5%, 0,5% de diferença contra quem? Contra um liso chamado Serafim Correia. Não tinha, como se diz no popular, na gíria, não tinha um pau para dar num gato. O Serafim foi candidato de oposição e perdeu a eleição por 2.500 votos para esse exército de Amazonino e Eduardo. Manaus é surpreendente, Kennedy. Manaus é meio rebelde, entendeu? Então foi uma eleição duríssima, meu parceiro. Duríssima. Entendeu? Naquela altura já era difícil, nessa cidade de Manaus, com esse eleitor de Manaus, você impor um nome. Sempre foi difícil impor um nome aqui. Sempre foi difícil. Né? Então eu estou lhe dizendo a real. 2.500 votos foi a diferença do Alfredo para o Serafim no segundo turno da eleição de 96, 0,5%. E ele fez a eleição sem recurso, praticamente. Não, o Serafim não tinha um pau para dar no gato. E o Alfredo tinha todos os recursos que você imaginar. O prefeito e o governador... Como que era nessa época? Porque hoje tem a rede social. Tu fala ali, pelo menos é de graça, né? Naquela época era só propaganda eleitoral, né? Só propaganda eleitoral. E o que você... só propaganda eleitoral. Tudo era propaganda eleitoral. Cartaz, outdoor, eu acho que tá mais jornalzinho, não sei o quê, tá mais panfleto. para um comportamento de eleitor, tipo assim, tá bom, agora é tu aqui, vai, né? Hoje... Não, naquela época, para o que aconteceu com o Serafim. Não, Manaus sempre teve uma capacidade reflexiva, rapaz. Manaus sempre foi surpreendente, entendeu? Manaus sempre, ela pode não completar o projeto, mas dá um susto enorme e costuma mudar um pouco o cenário na reta final da eleição. É impressionante isso, como funciona. O Omar sempre diz isso. Eu estou falando muito do Omar porque é uma referência política, entendeu? Minha palavra não tem nenhum tipo de motivo específico para estar elogiando. Estou citando como referência. Ele sempre diz isso. Manaus surpreende na reta final. A classe média assume e acaba distribuindo isso para o funcionário, né, para a secretária, para o secretário, para o motorista. E isso mexe um pouco com a eleição no final, na reta final sempre aqui. Passa pelo Salazar essa história toda aí, dessa questão da... surpreender, ou você acha que hoje ele é um político que está em ascensão, né? Ele é um fenômeno de comunicação. Certo. Que não necessariamente é político ou não? O que é o político? É alguém que a sociedade olha e gosta e acredita. Né? Mas você acha que no caso dele, você falou agora há pouco que há políticos que têm muitos seguidores e não necessariamente votam? No caso dele eu acho que tem voto. Acompanha. Vou dizer uma coisa que ele tem para você, ele tem talento para se comunicar, ele consegue dizer o que ele pensa de um jeito que a rede social consome hoje. Faz aqueles vídeos dele espalhafatoso, aquela coisa toda. Eu vou dizer o que eu penso, não é nenhuma crítica depreciativa. Eu não vejo nele nível de intelectualização, acho que ele sabe disso. Mas ele tem talento para... E isso é importante. E ele usa a linguagem Vamos falar uma coisa, o Lula, quando começou a carreira dele, política, não tinha nível intelectual, nem formação. O Lula fez o primário, eu acho. Certo? Mas tinha um talento político absurdo, anormal. É presidente pela terceira vez, quase pela quarta. Eu acho que a comunicação dele também alcança, porque passa da questão da comunicação e chega no linguajar do... Mas é ele.
Se ele mandar toda a equipe de comunicação embora e fizer, ele vai fazer do mesmo jeito, vai ter a mesma audiência, porque ele tem talento para isso. O estilo, ele tem estilo também. Né? Talento e estilo são coisas diferentes. Então ele se comunica muito bem, ele é de oposição, uma opção que ele fez, ele faz oposição ao governador, ele faz oposição ao prefeito, e o linguajar dele é muito popular. Esse é um dos segredos da comunicação, né? Você popularizar o teu linguajar, e isso tem que ser natural, viu, Kennedy? O Salazar era um sargento da PM, então uma pessoa de uma origem humilde, que eu saiba não é nenhum filho de milionário, né? Uma pessoa de origem humilde, acostumado com a lida popular do dia a dia, com a linguagem da vida, que é uma linguagem popular no dia a dia. Eu estou falando para você que ela era um sargento, porque meu pai era um sargento do Exército, entendeu? Uma pessoa de renda baixa, não tem uma renda alta, né? Meu pai era um terceiro sargento, segundo sargento do Exército, você sabe disso, renda baixa, uma renda de classe média C, certo? Então a gente aprendeu a lidar com isso. E esse cara tem o talento da comunicação. Então ele é um fenômeno que o que vai acontecer com ele no futuro eu não sei, mas ele vai ter voto demais nessa eleição. Jefferson, você acha que, voltando já nesse assunto ainda de rede social, o Brasil está maduro politicamente com o consumo dessas informações que está na rede? Não acho. Eu acho que o que hoje tisna um pouco, isso que a gente poderia chamar de um país amadurecido, um país que saiu lá em 1985, do período militar, com todo esse tempo que já se passou, nessas décadas que já se passaram, a minha leitura é que as instituições se enfraqueceram ultimamente no Brasil. Você vê o episódio do ministro do STF, e aqui eu não estou fazendo julgamento de mérito nenhum, mas do ministro Toffoli, uma situação extremamente constrangedora que não vai a lugar nenhum. O que está por trás do banco, não vou nem falar do ministro especificamente, tá? Eu vou falar do episódio Banco Master, o episódio INSS. As instituições, eu acho que estão falhando no Brasil. Ainda temos instituições? Temos um STF, temos uma Procuradoria-Geral da República, a PGR, né, a Presidência da República, temos o Congresso, mas a minha leitura é que o Congresso hoje se entregou ao Supremo Tribunal Federal, uma parte se entrega ao governo, isso é natural na política, porque a base é aliada, né? O próprio governo federal vive muito em função das decisões tomadas no STF, e quem praticamente governa o Brasil hoje é o STF. Eu acho que isso é extremamente ruim. Falando de STF, se você estivesse em Brasília, quais seriam as suas pautas para o Amazonas? Se eu estivesse como político ou como jornalista? Político. Como político? A primeira batalha aqui seria fechar a fronteira definitivamente para a entrada de drogas e armas. Você não vai fechar nunca 100% aquilo ali, mas ter um investimento muito grande para travar aquilo ali, porque a consequência social, a consequência nos índices de violência e a consequência financeira do que se gasta para combater esse tráfico aqui e enxugar gelo é muito grande, é um volume de dinheiro absurdo que resolveria inúmeros outros problemas. E eu tenho a impressão que com 10%, às vezes a gente conversa com um delegado, com alguma pessoa, 10% do que se gasta com tudo isso, você teria um controle muito maior das fronteiras. Esse seria um dos projetos. E a questão da logística, a questão de levar desenvolvimento para o interior do estado, para o interior da região. Nós não temos portos, não temos aeroportos, né? Nós não temos vias navegáveis, né? Mas não adianta que você não tem velocidade, você não tem como tirar uma produção de alguma coisa que seja feita no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, né? Por quê? Porque dias de barco para você chegar no lugar, tem a vazante, tem a enchente. Então, a logística eu acho que é um grande problema, aí se inclui a BR-319. Se você resolver a logística aqui no Amazonas, se você acelerar esse processo, tiver aeroportos em condições e portos em condições, porque embarcações, já estamos no começo de embarcações mais rápidas, né? Para tudo, inclusive para cargas. E fechando a fronteira, eu acho que essa é uma luta que tem que ser eterna. Há quem diga que essa questão da BR-319 ela é uma questão que é de interesse local, né? Pessoas que não querem que haja esse desenvolvimento, ou você acha que é só questão ambiental mesmo? Eu acho que é mais boicote da área ambiental, desses né, militantes do meio ambiente, o pessoal da mudança climática, sabe? Eu trabalhava lá com o Alfredo, lá em Brasília, no Ministério dos Transportes, foi feito todo um estudo do IARIMA por uma pessoa de altíssima competência, todo o estudo ambiental, impacto ambiental, mas não chegava no IBAMA, travava, o cara inventava lá que o passarinho
passou por baixo, passou por cima, não acharam aquele passarinho, tem um passarinho diferente, aí tu tinha que voltar tudo do zero, refazer de novo. Então é uma questão mais ambiental. Eu não acredito que os caras de embarcações boicotem a 319, porque a 319, a estrada não vai concorrer com as balsas que levam e trazem a mercadoria, por exemplo, para Porto Velho. Uma balsa leva não sei quantos containers, para levar um container na estrada é um caminhão só, sai mais caro, pô. Jefferson, você participou do poder ali, nas decisões. Como é que funciona a questão de aliança política? Por exemplo, eu sou o político daquela época lá. O que acontece? Eu vou vir para o seu lado, eu vou receber isso, então, cargo. Eu vou te dizer, tudo que acontece que as pessoas sabem, eu vou falar em termos de país, tá? Aqui no Estado, a política sempre vai ter interesses econômicos por trás. Sempre próprios? Também, sempre vai ter. Não é muito difícil você acabar com isso, certo? Sempre vai ter. E tem os interesses políticos legítimos, né? Que eu defendo, a bandeira de vida é a 319. Entendeu? Então tem, sabe, mas os acordos envolvem projetos e circunstâncias que facilitem a minha eleição ou a minha reeleição no próximo pleito, envolvem interesses de pessoas que nos cercam, que não é eu especificamente, se eu não tem nome, tá? Agora, tem nome no dia a dia, mas eu não vou dar nome. Esse eu, ele é financiado por um grupo de empresários e aí, às vezes, não tem nada de errado. Se a campanha dele é financiada com registro, com declaração, não tem nada de errado. Mas ele defende os interesses daquele... Vamos pegar um exemplo. Um cara que se elege como... se elege por um sindicato determinado. Ele vai fazer política voltada para aquele sindicato, ele vai fazer acordos que beneficiem aquela categoria de profissionais. O cara que se elege com o apoio da Federação das Indústrias, ele vai fazer política voltada para defender os interesses da Federação das Indústrias. Isso é legítimo, isso entra no jogo. Entendeu? Você me deu isso, você me deu aquilo, você vai me ajudar, você vai fazer, vai resolver aquele problema, vai aprovar aquele projeto, vai apresentar aquele projeto, vai sancionar aquela lei, você vai me apoiar no meu pleito, que é o pleito da categoria que eu represento. Então tem todo tipo de interesse. Não adianta eu dizer aqui, não tem interesse desonesto, não tem interesse imoral, antiético. Tem, claro. O senhor falou o primeiro do político da reeleição, o segundo seria das pessoas que estão em volta e terceiro seria o povo. Eu acho que esse modelo que a gente vive, e a reeleição acaba ajudando isso, a reeleição, entendo que já cumpriu a obrigação dela, o dever dela, o prazo dela, acaba favorecendo isso, entendeu? É muito comum o cara está interessado na reeleição dele. O povo está lá em segundo plano, para alguns até em terceiro plano. O cara está interessado, eu quero me reeleger. Aí ele diz, meu projeto, eu tenho que ajudar a população, não sei o quê. Entendeu? Virou, como eu digo no começo, né? A política não deveria ser, mas acabou virando uma profissão para muita gente. E o que você acha que o eleitor não vê numa campanha? Tem um monte de coisa que o eleitor não vê. Tem um monte de coisa que o eleitor não vê, Kennedy. Os bastidores são muito complexos, os bastidores são muito agressivos às vezes. Tem brigas horrorosas nos bastidores, tem bate-boca, tem empurrão, tem não sei o quê, tem ameaça, tem o diabo, porque sempre numa eleição há muita coisa em interesse. Vamos pegar um exemplo, eleição municipal. A prefeitura vale muito politicamente e para alguns até vale economicamente, financeiramente. Eu não estou me referindo a A ou B, tá? Mas todo mundo sabe disso, está no senso comum, né? Mesma coisa para um governo do Estado, para um mandato de senador, Então tem muita coisa envolvida nos bastidores e as discussões, aí é que vem aquela outra pergunta anterior, o que é negociado ali? Tudo é negociado ali, tudo é negociado. A população, eu acho que não conheço uma eleição onde a população enxergue tudo que é discutido nos bastidores, mas é impossível. Enxergue tudo que está por trás das decisões que são tomadas e das alianças que são feitas. Não são só alianças partidárias, não são só alianças ideológicas. E hoje uma estrutura de poder que você quer alcançar sem ter o poder financeiro, você acha que é possível? Eu não tenho dúvida que se você tiver o talento do Salazar e tiver um projeto político correto, honesto, você tem como ir. Se você soubesse comunicar, o número 1 disso. Você não precisa ser intelectualizado. Entendeu? Eu não vejo o Salazar como um cara que tem dinheiro. Eu conversei com ele algumas vezes, é uma figura, você conversa com ele super tranquilo e tal,
não é espalhafatoso, ele faz aquele personagem ali na rede, né? Mas estou dando um exemplo dele, também não estou elogiando, estou falando o que eu enxergo. Sim. Não sei se isso é bom, não sei se ele é bom ou se ele é ruim, eu estou falando o que eu enxergo, eu não conheço ele. Eu acho que nem o telefone dele, para você ter uma ideia, eu não tenho o número do telefone dele. Né? Então, e eu deveria ter, né? Porque ele é uma figura relevante do ponto de vista político. Mas eu lembro, vou pegar um exemplo recente aí. Jefferson Pérez não era um cara de despesas, de campanhas milionárias. E se elegia muito bem. Muito bem. Entendeu? O Jefferson Pérez era um fenômeno diferente do Salazar, mas então, eu acho que se você tiver um bom projeto se as pessoas enxergarem em você uma essência verdadeira e capacidade de cumprir a missão ou o mandato para o qual você está se propondo, as pessoas votam em você. Agora, não é fácil não, viu? Não é qualquer um, tem que ser um fenômeno. Falando em rede social, se você fosse ser um candidato sem essa estrutura financeira, qual é a dica que você dá para quem quer entrar na política? Se eu fosse candidato, eu não tenho nem projeto, nem ideia, nem pensamento. Às vezes as pessoas me perguntam, eu não tenho nada. Vou dizer uma coisa para você, eu fui candidato em 92 a vereador. Eu fui um vexame. Eu achava que ia ter 20 mil votos, tive 1.300. Olha o vexame, né? Menos de 10%. Menos de 10%. Né? Então, assim, eu não tenho como dizer outra coisa, Kennedy. Eu não sei que dinheiro você vai ter, que recursos. Você tem que ter partido, aquelas coisas formais, você tem que ter um recurso, tem que ter no seu... Mas eu ainda quero crer que o critério de honestidade, o critério de um caráter republicano, vamos dizer assim, de você ver que naquela pessoa é bem intencionada e que você não consegue enxergar nada ao redor dela de desonesto, de preocupante, de mutreta, de treta, entendeu? Eu acho que isso ainda rende, filho. Agora você tem que ter alguma visibilidade. E como traduzir? Porque assim, no primeiro momento, o político ele tem que... Isso é meu desejo também, entendeu? O político ele tem que, no primeiro momento, se viabilizar, né? Ele tem que mostrar ali que ele é uma pessoa viável para chegar no partido, chegar a patrocínio. Aí tem um outro aspecto. Como chegar lá na viabilidade? Aí tu tem... mostrar essa coerência. Quando tu entra na política, tu vai ter que... Olha, uma vez uma figura, que eu não vou dizer o nome, porque assim, eu trabalhei com tanta gente, se eu começar a citar nome, eu vou cometer um deslize ético aqui, né? Militar, de alta relevância, muito conhecido aqui na Amazônia. E que eu reputo até hoje uma pessoa 100% correta. Honestidade, integridade e tal. Me pediu opinião sobre a candidatura que ele queria se candidatar a deputado federal. Eu digo, olha, você vai ter dificuldade. Entendeu? Por quê? Eu digo, porque você vai ter dificuldade. A política não é o que você enxerga aqui de fora, não. Lá dentro tem muita coisa que você vai ter que engolir. Você vai ter que engolir parceiros que você não gosta. Você vai ter que engolir parceiros que são acusados disso, acusados daquilo. Você vai ter que engolir parceiros que são arrogantes, que acham que tem rei na barriga. Você vai ter que engolir um parceiro que tem muita grana e que às vezes você não sabe de onde veio e que vai estar ao seu redor com mais chance porque tem mais dinheiro do que você. Você vai ter que lidar com tudo isso. Entendeu? Entrar num partido não é entrar num convento, não, mano. Num monastério, não, entendeu? Você está entrando num partido ali, tem de tudo. E é todos os partidos. Não vem me dizer que tem o partido, entendeu? Do 100% correto, né? Tem partidos que são mais confiáveis que outros. Aí depende da avaliação e do teu perfil político. Quem sou eu para escolher? Mas, assim, quando você entra, você tem que fazer... Olha só, se você não fizer, para começo de conversa, vamos numerar aqui para dar uma ideia, tá? Pelo menos 30% do jogo, você nem entra. Você nem entra. Você não entra, você tem que fazer uma parte do jogo. E o jogo é pesado. Não se ilude, não. O jogo é pesado. Eu falei no começo. Tem bate-boca, tem troca de interesses. Entendeu? Nem sempre o melhor tem o melhor espaço. Nem sempre o melhor tem o melhor espaço. Falando um pouco de rede social para uma pessoa que veio da grande rede, né? Da rede de rádio, de televisão. Hoje, como profissional, você é mais rede social ou mais grande rede? Ou é mais veículo de comunicação tradicional? Quando eu fui para a Rede Onda Digital, a Rede Onda Digital era uma rádio que tinha 1 mês de fundada. Ninguém sabia que existia, só os donos. Ninguém sabia. Mas nós tem 22 FM, se não me engano, né? Ninguém sabia que existia a Rede Onda Digital. E eu tinha montado meu programa pouco tempo antes. Então, como eu era mais conhecido, porque eu tinha sempre trabalhado na mídia, tinha sido repórter, trabalhei com político, então era uma figura mais... eles me solicitaram para ir até lá e
ajudar a divulgar. E eu acho que eu ajudei. Hoje a Onda Digital me devolve isso, porque a Onda cresceu, eles investiram, na minha opinião, investiram corretamente e a Onda cresceu. A Onda hoje é uma realidade na comunicação aqui do Estado, certo? Então, eu não dependo de uma grande rede, eu dependo de uma rede competente. Eu acho que a Onda é uma rede competente. Entendeu? Então, assim, hoje, e aquilo que a gente falou aquela hora, você não depende mais de uma grande rede para você fazer uma figura conhecida, né? Para você fazer uma figura valorizada e respeitada. Depende da... Vou repetir, olha como tem lógica, do teu talento, da tua capacidade de se comunicar para levar a mensagem que você quer. Você é advogado, eu sou jornalista, mas eu poderia ser um fazedor de pastel. Se eu tiver a capacidade de me comunicar, eu não preciso nem fazer o melhor pastel do mundo. Mas se eu me comunicar bem e mostrar bem o meu pastel e fizer uma boa rede nesse sentido, tiver talento e estilo para mostrar aquilo, eu vou vender pastel para burro, pô. É isso. Então, assim, você tem, hoje é fundamental, porque você acaba virando um veículo de comunicação, uma figura, mas todo mundo tem espaço hoje aberto, livre, até que regulem as redes sociais, que eu espero que isso nunca aconteça. Se regularem, vai ser com uma regulação, obviamente, política. E você tem usado bastante a rede social na sua comunicação, né? Vejo que você, no seu Instagram lá, você está sempre postando, sempre colocando, sempre movimentando a rede. Deixa eu te dizer uma coisa, Kennedy. Eu nunca disse isso em público. Eu sou um incompetente na rede social. Todo mundo que conversa comigo, vai lá naquela sala que você já esteve, conversa, diz assim, tem gente que diz que eu uso 10% do potencial que tem ao meu redor com aquele programa. Eu acho que eu uso 30%. Entendeu? Eu acho que eu uso 30%. Às vezes por falta de recurso, às vezes por falta de alguém e tal. Pelas falhas minhas mesmo. Vou ficar. Falha de quem? Tu é que não é, pô, entendeu? Então são minhas. Eu que sou o líder do processo. A vantagem maior que eu tenho é de ser dono de mim hoje, dono do meu nariz. A Onda Digital não me pede nada que eu olhe feio, que me faça pensar. Nada, nada. Nunca me pediu nada. Eu tenho liberdade. Você vai dizer, mas isso é utópico, né? A liberdade plena de você dizer o que você quer. Eu tenho. E acho que a Onda dá essa liberdade para todo mundo. Eu não vejo. E tem que ver que tem veículo de comunicação que tem muito problema, né? Porque coloca um jornalista lá, ele fala um monte de coisa, daqui a pouco recebe processo. Daí é só competência e você sabe o que dizer para que não extrapole esse limite aí da liberdade. Eu tenho uma certa reserva. Eu não sou afoito. Eu não sou agressivo. Eu pergunto o que tem que perguntar, mas eu pergunto com respeito. Eu posso te fazer uma pergunta que te deixa desnorteado. Não é o meu estilo, eu faço a coisa... Tem um amigo meu que diz o seguinte, Coronel, tu começa... O Elcio Ribeiro, que você conhece, que é advogado. Sei. Assim, Coronel, tu tem um negócio que tu começa a fazer a pergunta, o cara fica te olhando e tu vai tranquilo, falando. Vai. Quando tu termina a pergunta, o cara desaba. Esse cara me enroscou agora todo, entendeu? Porque é o jeito de você perguntar. Né? Então, eu não tenho a agressividade, aquela que muita gente tem. Acaba até dando visibilidade na rede, né? Essa agressividade. Essa agressividade, ela atrapalha muito o político, né? Porque às vezes você está numa eleição e você vai num programa, e eu tive nessa condição já, eu me senti muito à vontade e você passa muita confiança. Porque tem programas que você vai e me parece, a impressão que me dá é que eles querem desconstituir a imagem de quem está ali. E você não, sempre jogando ali na informação. Isso é muito importante para quem está numa eleição. Jornalista não bate em porta. Jornalista vai entrando. Se mandarem você sair, você sai. Você é convidado para uma entrevista na sala do governador. O governador. Certo? Você fica ali na antessala. Daqui a pouco abrem a porta e deixam um cantinho aberto. Eu, como jornalista, defendo que o meu jornalista que está lá, ou se eu estiver, vai entrando de fininho na porta. Se alguém proibir, pedir para ele sai, mas vai entrar, porque o jornalista tem que fazer isso. Ele não precisa ser maluco, ele não precisa botar o pé na porta e quebrar a porta para entrar, não precisa entrar xingando todo mundo, mas ele tem que entrar. Então, a agressividade que eu defendo no jornalista e no jornalismo é essa de não ficar parado, não ser passivo diante de um fato que pode estar relevante à frente dele e ele está se reservando demais. Entendeu? Mas eu não concordo com aquela coisa de que você quer destruir a imagem do cara. Eu acho que quem quiser fazer, que faz. Cada um faz o que bem entende. A liberdade que eu defendo envolve até isso, mas eu não gosto. Você foi correspondente da Rede Globo e isso é um grande feito para um profissional. O que a Reboque trouxe isso para você? Vou te contar um negócio interessante. Eu entrevistei pela Rede Globo lá em São Paulo a Gal Costa. Entrevistei o Chico Buarque, entrevistei o Brizola. Entrevistei o Lula, entrevistei o Ulisses Guimarães,
quando houve o comício das diretas. A Globo me colocou no lugar onde estavam as autoridades para cobrir o comício das diretas, isso em 84. E curioso, uma das primeiras vezes que eu fui à Globo, no Jardim Botânico ainda, me levaram para almoçar, né? Eu, novo, inexperiente, sem jeito, uma pessoa do jornalismo me levou para uma coronel, aqui tem um restaurante que é o Bandejão, que é mais barato, e tem um restaurante ali, com cardápio e tal, que é um pouco mais caro, onde os artistas almoçam. E me levou no restaurante dos artistas, né? E aí, olha, fulano ali, fazendo a novela, não sei o quê, tava ali, tava engraçado, eu vendo aquilo, tal, na minha, tal. No outro dia eu fui sozinho, fui lá no dos artistas. Eu sentei numa mesinha pequenininha, no cantinho assim na parede, Fábio Júnior. Eu estava sentado de cabeça baixa comendo, aí ele senta na minha pequenininha, ele sentou aqui na minha frente, entendeu? Então, assim, foi um momento curioso na minha vida, uma coisa que eu nunca esqueci. Com certeza ele não lembra, quem vai lembrar como, que ele não sabe nem quem eu sou, né? Nem sabia quem eu era, né? Mas eu lembro que ele sentou aqui, no restaurante lá dos pra artistas. Você Foi interessante. Então, aquilo ali foi um marco. Eu passar por São Paulo em 84, eu fui para lá passar uma semana, passei 3 meses, né? Eu vivi uma experiência muito interessante lá, convivendo com Cid Moreira. Quando eu fui para o Rio, saí de São Paulo, eu sentava na redação do Centro de Produção de Notícias da Rede Globo. Atrás de mim, na mesa, ficava o Cid Moreira, a mesinha aqui atrás, ficava o Cid Moreira sentado, conversando com a mulher dele no telefone, tudo telefone fixo, né? Estou falando de 84, isso foi em 84 também. Então, o Celso Freitas aqui, o Sérgio Chapelin ali, entendeu? Eu convivia todos os dias com eles. Passei 10 dias na Globo, no Rio de Janeiro, acho que 10 ou 15 dias, e todo dia para a redação eles estavam lá, conversavam, faziam uma matéria, davam uma opinião, participava da reunião de fechamento do jornal, das reuniões de fechamento do Jornal Nacional, dentro do centro de produção CPN, com a Rede Globo de televisão. Então, assim, eu cobri o episódio, a morte do Chico Mendes, para mim foi interessante, foi muito legal. E no período que eu estava na TV Juricaba, eu fui parar na Líbia, pô. Na Líbia, de Muammar al-Gaddafi. Você vai dizer que é mentira minha. Eu andei com o Gaddafi encostando aqui, descendo uma escada espiral que tinha num lugar onde ele deu uma coletiva, e deu aquela confusão na saída, aquele monte de gente, segurança dele e tal, aquela que dá normalmente, né? Uma escada não era muito larga, empurra, eu ia pela parede, só que não tinha celular para fazer fotos, não tinha feito uma selfie. Imagina se isso fosse hoje, né? E ele aqui, o ombro esquerdo dele, encostando aqui no meu, descendo a escada a espiral toda, aquela gritaria e tal. Então, assim, tive experiências, fui bater na Líbia, tenho fotos lá em Trípoli, só não tenho registros, porque a TV Juricaba, quando fechou e passou a ser, perdeu todo o acervo dela lá, e isso foi junto. Que pena, né? Eu vi um dia desse no seu Instagram uma foto que você estava viajando com o Arthur, né? Na época, Japão. Tinha um Arthurzinho também. Japão. Em que contexto se deu aquela foto ali? Foi na política? Foi? Ali um grupo de empresários convidou o prefeito, eu trabalhava com o Arthur, era secretário aquilo ali, eu acho que foi em 92, né? No ano da eleição, ou foi em 91, final de 91. O Arthur foi convidado como prefeito para ir ao Japão, uma comitiva de empresários, de prefeito, para discutir negócios, os japoneses querendo investir, por causa do parque do distrito industrial, esse negócio todo, né? E o Arthur era muito eloquente, o Arthur muito inteligente, também com uma baita de uma formação intelectual também, óbvio, né? O Arthur é diplomata de carreira, né? E o Arthur, aí nós fomos, e ele botou eu na comitiva, era eu, ele, o Arthurzinho foi, né? Era o filho dele, ele fez questão de levar. O prefeito de Parintins estava nessa comitiva, se eu não me engano, que era o Raimundo Reis, que já é falecido. E não lembro mais, tinha mais umas 2 pessoas com ele. Não era grande, comitiva de 4, 5 pessoas, pô. Não era 300 pessoas, aquele negócio todo. Mas passamos lá uma semana em Tóquio, andando lá pelo Japão, inúmeras reuniões, e um negócio impressionante. Os japoneses é o seguinte, velho. A reunião começa às 8, termina às 8h25. 8h25 acabava. 8 horas começava. Se você não estivesse na sala, acho que eles faziam a reunião sozinhos, entendeu? Negócio muito organizado, então foi impactante para mim aquilo também. E na ida, eu fui no avião até Los Angeles, onde foi feita não sei se foi conexão, a escala, né? Um ex-ministro da Fazenda, ficou conhecidíssimo, uma lenda no Brasil, Mário Henrique Simonsen, ia no assento do meu lado. Interessante. Falando sobre um pouco da política local, o que você poderia traduzir, assim, alguns políticos que eu queria mencionar, capacidade política, ou a visão que você tem? Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento, disciplinado, cumpridor de missão,
acho que leal aos companheiros dele, acho que perdeu um pouco do time na política. Por quê? Não sei, estilo dele, jeito dele. Entendeu? O Alfredo, muita coisa caiu do céu para ele quando ele estava com a Amazonina. Ele foi escolhido, tu vê, eu falei daquela reunião, ele era talvez o que menos chances tivesse. Não tinha nenhum mandato, não tinha nada, nunca tinha se exposto ao público. Ele era secretário de Fazenda, se eu não me engano, do Amazonina, quando ele foi escolhido prefeito, candidato a prefeito em 96. Não tinha nada, tinha 1 ou 2% nas pesquisas, para você ter uma ideia. Para ver como é que é, né? Tinha 1 ou 2%. Então, é essa figura que eu acho que perdeu um pouco o apetite político. É só cuidar mais da vida dele. Está aí, lidera o partido, o PL, que é o maior partido do Brasil hoje, né? Lidera aqui no Estado, mas assim, não tem mais aquela pegada eleitoral que teve como candidato ao Senado, que teve como candidato ao prefeito. Você acha que tem como voltar essa pegada? Não. Não volta mais. Não político volta. É porque é por conta dele ou outros? O Alfredo se elege hoje muito dependendo do Salazar. Se o Salazar ficar no PL e for candidato, puxa mais um. E aí o Alfredo... Isso é uma regra meio que geral para esses políticos? Por exemplo, o Lupécio. Um dia desse não tem chance. Zero chance de voltar. Por quê? O povo... Você quer ver uma coisa? Uma figura que perdeu o passo, com talento, com formação, com experiência, com capacidade de discursar e dialogar e de argumentar, muito interessante, o Marcelo Ramos. Acho que, se não me engano, ele foi vice, ele tinha tudo para ser prefeito, né? E estava bem nas pesquisas e foi ser vice, né? Não, foi candidato a prefeito no segundo turno, né? Fizeram uma campanha que teve um slogan lá que deu muita polêmica, acabou, acho que na minha opinião, acabou ajudando muito a derrotar ele. E que tinha, era impetuoso, fazia uma crítica e depois, o que eu falei para você? E depois era obrigado a se aliar com quem ele criticou. Ele tinha talento. Você lembra do episódio do ajoelhar no milho do Eduardo? Quem diz isso para uma pessoa, tu não imagina que eu vou estar do lado daquela pessoa depois. Pô. É uma crítica que pegou, que é um ditado popular que ele trouxe e as pessoas nunca esqueceram isso. Mas foi humilhante para o Eduardo ouvir aquilo. Certo? Depois o Marcelo teve que se aliar com o Eduardo. E o eleitor fez o julgamento disso. Então o Marcelo não se reelegeu deputado federal e fez um excelente papel, no meu modo de ver, quando foi deputado no mandato dele. Era vice-presidente da Câmara Federal, comandou sessões do Congresso Nacional. Né? Ele é muito inteligente, o Marcelo Ramos, né? Mas, muito assim, eloquente. Né? E ele faz essa leitura hoje, tá? Eu já entrevistei ele, faz essa leitura. Perdeu o passo. E recuperar isso é muito difícil. O que o jornalista Jefferson Coronel espera dessa próxima eleição? Vamos lá. Temos esse cenário aí de rede social, de comunicação, essa questão de... Conversamos aqui sobre o eleitor mais esclarecido na questão de informação e uma disputa aí que se avizinha entre duas pessoas que têm as suas capacidades, né? Um, se não me engano, vai ter a máquina, o outro pode não ter a máquina. O que você acha? Vai ser pancadaria? Vai ser uma eleição difícil? Vai ser aquela do Serafim lá, por conta de 0,5%, por exemplo? Tem um balizador hoje nesse cenário, que é o Wilson. Se o Wilson sair, o cenário é um. Se o Wilson não sair, é outro completamente diferente. Né? Ele é o balizador disso. Agora, sejam quem forem os candidatos, o pau vai cantar. Radal, né? Porque é muita coisa, um orçamento muito grande. É aquilo que eu falei lá no começo para você. Ao redor do poder, seja eu, seja você, seja aquele rapaz ali, seja o governador, seja o Wilson, seja o Amazonino, seja quem quer que seja Eduardo, Omar, qualquer um deles, Mestrinho, né, Álvaro Maia, qualquer um deles, o que circula ao redor tem muito poder, muita capacidade de influência. Os interesses ao redor são muito grandes. E aí o pau canta por aí também, velho. Então, assim, e todo mundo quer preservar o seu mandato. Então, você imagina, vai ser uma eleição duríssima. Vai ser uma eleição, não tem jeito de não ser. É a natureza do que virou uma eleição. Entendeu? Uma eleição duríssima. Jefferson, eu queria... Tem carreiras que podem se acabar nessa eleição, tá? Por exemplo? Acho difícil, se o Eduardo não se elege, ele fica numa situação muito difícil. Não se reelege, né? O Eduardo é reeleição agora. Se o Eduardo não se reeleger, o que ele vai fazer? Vai ser difícil resgatar a carreira. Retomar a carreira hoje é muito difícil. Se você perder 1, 2, 3 eleições, você vai ter dificuldade de retomar. Entendeu? O Omar tem mais 4 anos de mandato como Senado. Mas o Omar, candidato e é candidato ao governo, não tem volta, vai ser candidato,
O Omar, se perder a eleição, vai ter que fazer a equação toda de novo para 2030, velho. E aí vai surgir uma geração nova, já está surgindo uma nova geração aí. Quem tem 12 anos hoje, a minha filha tem 11, vai votar em 2030, com 16 anos. Quem tem 16 hoje vai estar com 20. Vai ter passado uma experiênciazinha e essa galera vem para cima. Jefferson, eu queria agradecer a sua participação aqui comigo, porque, como eu lhe falei, nós somos um projeto pequeno e você é um gigante da comunicação do estado do Amazonas. Eu sei que com muita simplicidade no ser, muita humildade, mas com certeza você trouxe para mim uma autoridade para o patrono. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Eu que te agradeço esse convite. Eu faço deferência à sua personalidade, ao seu jeito de ser. Já entrevistei você acho que 2 vezes lá no meu programa. Será uma honra recebê-lo de volta. Sempre um advogado como você e tantos outros que são colegas, qualquer que seja o assunto, é interessante estar sentado ali conosco para debater, para dar uma opinião sobre alguma coisa. É uma pessoa que tem uma visão geral do mundo, né, e da vida, né? E aqui do estado, no caso da Amazônia, da nossa região especificamente. Então, assim, eu sou muito grato por estar aqui com você, ter recebido esse convite, né? E não é pelo teu nome, Tiradentes, é pela personalidade que você tem, pelo jeito que você demonstra, a competência. Você é muito bom de comunicação também. Você tem uma facilidade de comunicação. Acho que não é à toa que você tem esse podcast aqui. Então, super grato a você, super grato mesmo, e obrigado a quem teve a paciência de ouvir. Obrigado. Até mais, pessoal.